Olá pessoal, você já se perguntou se a proteína que você consome, toda a proteína que você consome, é totalmente aproveitada? Pois bem, hoje eu vou te falar um pouco mais sobre isso. Meu nome é Linda Vi, eu sou nutricionista, mestre e doutora em Fisiologia Humana pela USP e nesse canal eu ensino nutrição baseada em evidência científica para que você nunca mais seja enganado pelos mitos da nutrição. Veja só que o nosso intestino ele é gigantesco e ele consegue absorver muita proteína. Mas a questão não é porque ele absorveu que o seu corpo vai aproveitar toda essa proteína. Especialmente numa questão de síntese de proteínas musculares. Então a questão você consegue absorver? Sim, tudo, ou praticamente tudo, do que você consome. Mas, outro ponto quanto que você consegue aproveitar para a síntese de proteínas, especialmente musculares. Que é o nosso maior desejo, né? Justo, concordo contigo. Então veja que nesse sentido é importante saber que o que nós consumimos tem uma alta absorção, porém nem sempre tudo será aproveitado. E é por conta disso que nós temos uma indicação de proteínas ao longo de cada refeição. Por volta de 0,25, 0,4 gramas de proteína por quilo de peso corporal do indivíduo. Mais do que isso, seu corpo consegue absorver, mas não consegue aproveitar. E aí ele elimina. Elimina na forma de ureia. Você faz na forma de xixi. Xixi caro, não vale a pena, não tem porquê. Proteína tá cara, né? Não tem porquê. Enfim, planeje isso. Mas é importante saber que, para que você consiga absorver e aproveitar a proteína, é fundamental pensar na digestão. Então, nesse sentido, proteínas de origem animal ou vegetal serão digeridas por você, por mim. Nós temos então o processo de mastigação que forma o bolo alimentar inicialmente e essa proteína caminha pelo seu trato gastrointestinal. Quando chega no estômago, essa proteína estimula as células lá do nosso estômago na produção de gastrina. E essa gastrina, por sua vez, está envolvida com produção maior de HCl. Olha como o nosso corpo é impecável. Por que tem que ter esse HCl a mais? Porque ele vai estar envolvido com a ativação de uma enzima. Olha que lindo. Nós temos aqui o pepsinogênio, que será convertido em pepsina, que é a enzima ativa. E essa ativação acontece por meio do HCl. Então, olha que incrível. O HCl apenas estará em quantidades maiores, ativando pepsinogênio em pepsina, quando tiver proteínas mais presentes na sua alimentação. Quando você não tem consumo de proteínas na sua alimentação, não terá essa ativação assim de pepsina. E faz sentido, né? Afinal, se tivesse proteína presente, a pepsina presente a todo momento na sua alimentação, no seu estômago, na verdade, teria uma grande digestão de proteínas suas, do seu estômago. Então olha que incrível. A ativação da pepsina só acontece quando é necessário. Quando você consome proteínas. Quando você não fica consumindo proteína ao longo do dia, não tem tanta ativação assim de pepsina. Isso protege o seu estômago, para que não digira o seu estômago. Então olha que coisa mais linda. E a pepsina então faz o papel de digestão. Ela será ativa nesse ambiente mais ácido. É por conta disso que esse HCl é importantíssimo para a gente. E nesse sentido, o foco a proteína será quebrada. Proteína é formada como, Aline? Vários tipos de aminoácidos. Então nós iremos quebrar esses aminoácidos. Quebraremos a proteína, que é grandona, em pedacinhos menores. Eu posso ter nessa digestão um aminoácido sozinho que eu vou absorver? Sim. Posso quebrar a proteína em dipeptídeos, 2 aminoácidos? Também posso. 3 peptídeos, 3 aminoácidos, na verdade, né? Um tripeptídeo? Também posso. Então, vou pegar a proteína grandona e vou quebrar em pedacinhos menores. Outro ponto fundamental. Quando nós pensamos em preparações da proteína, seja uma cocção, seja fritar, seja assar, cozinhar, onde você imaginar, você colocou em alta temperatura. Você cozinhou a sua proteína. Por algum motivo você fez essa preparação. Justo? Isso não faz uma quebra das ligações
peptídicas entre os aminoácidos. Esse processo de cocção faz um processo de desnaturação, que é diferente. Desnaturação é diferente de digestão. Desnaturação, ela vai simplesmente fazer isso. Eu vou te mostrar com um exemplo prático. Pensem que isso daqui é uma proteína. Ela tem uma forma específica. E ela tem que ser assim. Até porque, para ter uma função, tem que ter uma forma. Na sua casa, você tem lá uma chave que você coloca na porta, na maçaneta, sei lá onde você coloca, naquele miolinho e você gira. Tem que ter forma para conseguir ter a função de abrir e fechar a porta. Aqui mesma coisa, a proteína ela está enovelada. Tem várias ligações aqui. Ponto de sulfeto, ponto de hidrogênio, isso está na proteína intacta. Exemplo, ovo cru. Tá assim, ó. Só que, quando você coloca o ovo para cozinhar, isso daqui vira isso daqui. Retinho, ó. Fica mais linear. O que era assim, ficou assim. Isso, então, facilita, não facilita? Pensa só você conseguir colocar uma enzima, uma pepsina, para quebrar essa ligação aqui do meio. Ela tem que dar todo um rolê, né? Todo um caminho para chegar aqui. Agora, se eu tenho já algo mais linear, mais retinho, fica muito mais fácil da pepsina atuar. Ela está olhando de cara já a ligação peptídica. Então, vejam que quando você faz uma cocção, seja ela qual for, você consegue ter um processo de desnaturação que prepara, facilita um pouco mais a digestão. E vale lembrar que o próprio HCl já faz um processo também de desnaturação. Então, nesse sentido, nós temos essa primeira etapa onde existe a ação da pepsina na digestão das proteínas. Então, pensem que a pepsina começa a observar essa proteína e vai pegando as ligações peptídicas para esse processo de digestão. É claro que não é só uma enzima que consegue fazer tudo isso sozinha. Então, nós teremos etapas além. Vejam que essa proteína vai caminhando pelo seu trato gastrointestinal. Passou do estômago, saiu do estômago alguns peptídeos. Quebrou toda a proteína, Aline? Não, ainda não. Calma lá, a proteína é bem grande. Geramos alguns peptídeos, talvez. Sim, talvez alguns aminoácidos. É possível? Também. Então vai caminhando peptídeos e aminoácidos até chegar no seu intestino. E no seu intestino, quando passa essa proteína, nós temos alguns sinais importantes. E aí, só uma observação, quando passa essa proteína pelo seu intestino, nós temos algumas células específicas lá no intestino que estão destinadas para a produção de algumas incretinas, chamadas de GIP e GLP-1, que tem um outro aspecto fundamental, que vão além da digestão, mas que são incretinas, componentes específicos envolvidos com saciedade. Então, quando você consome a proteína, ela chega lá no seu intestino, libera GIP e GLP-1, que sai do intestino, vai até o pâncreas para a liberação de insulina, vai até o seu cérebro para a liberação de componentes anorexígenos, para que você fique com mais saciedade. Olha o quanto que a proteína vai muito além no processo de emagrecimento também. Mas voltando, nós temos então a proteína presente lá no duodeno. E nesse sentido, nós também temos a liberação de outros tipos de componentes envolvidos com a produção de enzimas envolvidas com a digestão dessas proteínas. Então, nesse sentido, é importante observar que nós teremos lá no nosso duodeno a secreção, a produção de enteropeptidase. O que seria isso? É mais um sistema de auxílio na ativação de algumas enzimas. Lembra que eu te falei assim? Nós temos lá a enzima quietinha não faz a digestão e a enzima ativa tem a sua digestão. Nós falamos do pepsinogênio ativo em pepsina. Isso é importante para a preservação do seu estômago. Aqui também tem o mesmo esquema, a mesma história. Então, nesse caso, nós temos a liberação lá no trato gastrointestinal de enteropeptidases que fazem um processo importante de ativação de outras enzimas fundamentais, que são enzimas produzidas, liberadas pelo pâncreas. Então, pâncreas libera e enteropeptidase ativa essa enzima. Então, basicamente, nós temos
tripsinogênio, que é a enzima inativa. E aí, com a ação da enteropeptidase, tripsinogênio é convertido em tripsina. E tripsina é a enzima ativa, que faz o processo também de digestão de proteínas. E além disso, nós também temos mais um outro ponto. Quimiotripsinogênio será convertido em quimiotripsina, que, na verdade, é uma enzima ativa. Então, nesse caso, nós temos todo um processo de ativação de enzimas envolvidos com essa ativação. Isso é muito interessante. Até porque se eu tivesse isso ativo a todo momento, eu teria, talvez, uma alteração mais expressiva numa pancreatite, talvez. Um paciente com uma digestão do próprio organismo, isso não acontece normalmente de modo fisiológico, né? Então, por conta disso, nós temos essa ativação de conversão de peptídeos maiores em peptídeos menores. Então, cada etapa que eu vou fazendo a digestão, eu quebro ainda mais essa proteína em pedacinhos menorzinhos. Além disso, nós também temos outras proteínas envolvidas que estão associadas com uma quebra dessa proteína, e lembrando que a proteína cada uma delas tem a sua composição, tem o seu aminoácido, mas basicamente elas têm algo em comum, que é uma extremidade carboxila e também apresentam uma amina, normalmente um NH3, por exemplo. Então, por conta disso, nós temos enzimas específicas para essa quebra, que é, por exemplo, uma amilopeptidase e uma carboxipeptidase para a digestão completa dessas proteínas. É importante lembrar que nós podemos ter aminoácidos di e tripeptídeos presentes no nosso trato gastrointestinal, lá no finalzinho após toda essa digestão. Então, na luz intestinal, lá no seu tubo, no seu intestino, nós teremos então a presença de aminoácidos di e tripeptídeos, que passam para dentro do enterócito, que entram no enterócito e, consequentemente, serão absorvidas e, consequentemente, serão aproveitadas. Então, nesse sentido, para que você faça o aproveitamento, a síntese de proteínas musculares, tem que existir esse processo de digestão e absorção. Já peço aqui um momento, então, para que você curta esse vídeo e compartilhe com mais pessoas, para que mais nutricionistas e pessoas da saúde também, profissionais da saúde, também entendam um pouco mais sobre esse mecanismo de digestão e absorção. E aí vejam que essa absorção acontece, cai na corrente sanguínea e aí nós teremos o destino para a produção de proteínas nossas. Qual proteína, Aline? Depende. Será que agora o seu corpo necessita de um colágeno? Ou de repente de uma actina, de uma miosina? Não. Uma proteína GLUT4 de transporte de glicose? Não. Outra proteína, talvez uma bomba só de potássio? Nós temos centenas e centenas de proteínas determinantes para todo o nosso organismo. Para toda a metabolização é fundamental a proteína. E é por conta disso que isso acontece, todo esse processo acontece ao longo do dia, de acordo com o seu consumo alimentar. Então, por conta disso, nós precisamos pensar que esse fracionamento de consumo de proteínas é determinante e fundamental para vários aspectos envolvidos com a nossa síntese proteica. Espero que você tenha gostado desse vídeo e até a próxima!